Olá, CD concurseiro! Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, a linha de vídeo quizzes, né? Semana 4 já, completando um mês de vídeos que a gente pega, faz os quizzes e faz os vídeos comentados. De segunda a sábado a gente faz esses vídeos e depois na semana seguinte a gente faz o comentário dos vídeos. Então acompanha a gente, dá o like aí. Se você ainda não assinou o nosso canal, assina também o nosso canal para você estar recebendo as notificações, né? Além de assinar, você clica lá no sininho para você receber as notificações do nosso canal assim que sair vídeo. Todo dia está saindo um vídeo novo, todo dia está saindo um vídeo relativo às questões. Então acompanha a gente porque tem sempre bastante conteúdo para você que tá de assinante e clicou lá no sininho, você está sempre recebendo as novas notificações. Lembrando que segunda-feira sai os quizzes da semana, essa semana 4. Terça-feira temos a nossa live, a gente chama de Super Class, e amanhã a gente inclusive vai ter uma Super Class de questões comentadas da VUNESP. Por que a gente vai fazer as questões comentadas da VUNESP? Porque a gente vai estar vai ter um concurso agora que saiu na semana passada da EBSER Hospital de Uberlândia, onde vamos ter 3 vagas para cirurgião dentista, uma para bucomaxilo. Então é um concurso bastante interessante, com salário de mais de R$ 5.000 lá em Uberlândia e banca VUNESP. Por isso a gente vai fazer questões comentadas desse ano, 2019, amanhã nessa live EBSER, por conta desse concurso de Uberlândia. Então vamos lá para as questões comentadas. A gente vai do 703 ao 708, quiz 703 a 708. Nesses quizzes tem quizzes, perguntas da banca RBO, que fez o concurso de Montemor, um concurso bem recente. Tem questões da banca IBANSP, do concurso de Bragança, e tem concurso da banca OCP, que vai fazer o concurso de Vitória. Então nessa série de quizzes vamos ter todas essas bancas que vamos fazer o comentário. Então a primeira questão, quiz 703, banca OCP, né, a banca que vai fazer o concurso de Vitória, concurso de Tocantins, 2015. As lesões de cavidade em pontas de cúspide são classificadas como lesões. Alternativa A, classe 1, B, de classe 6, C, erosivas, C, refrativas e E, reflectivas. Essa é uma pergunta bem simples, uma pergunta tranquila por conta da eliminação, né? Se a gente for por eliminação, a gente consegue chegar na resposta bem tranquilamente. Porque a que geraria mais dúvida, né, seria entre classe 1 e classe 6. Como você bem sabe, né, a classificação de Black relativa aos preparos cavitários, principalmente relacionada aos materiais que não são adesivos, porque hoje em dia a gente vive uma era de odontologia adesiva, então não há necessidade de fazer o preparo dessa forma, como o Black preconizou no início do século XX, em 1908. Depois, dois autores, Howard Simon, descreveram essa cavidade classe 6, que justamente é a resposta dessa questão, que são as lesões em cavidades de ponta de cúspide e também, além disso, da ponta de cúspide em regiões de borda incisal. Então essa é a cavidade classe 6 que foi descrita posteriormente a Black. Foram esses dois autores, Howard e Simon, e descreveram esse tipo de cavidade que não existia nessa classificação anterior de Black, que, como você bem sabe, é classificado de 1 a classe 5. É uma classificação bem simples que cai em concurso, não é que não caia em concurso, mas são questões que a gente aprende lá no início da parte de dentística operatória, não são questões complicadas. E se você errar uma questão dessa, complica bastante sua situação num concurso. Então, esse tipo de questão já abordou um tipo de classe que é uma exceção. E isso que traria um pouquinho mais de dificuldade, mas essa questão em si, por eliminação, a gente acabaria chegando na classe 6, porque a gente eliminaria já essas 3, né? Erosivas, refrativas e reflectivas. E classe 1, todo mundo sabe, né? Que é aquelas cáries que acontecem na região de cicatrículas e fissuras de dentes posteriores, e pode acontecer também na região de dentes anteriores também. É bem tranquilo, uma questão bem fácil.
Mas lembre, só relembrando aonde que são essas cavidades, ó, ponta de cúspide e também em região de bordo incisal. Então essa foi o quiz 703, questão bem tranquila, cavidade classe 6 de Howard Simon. Agora vamos para o quiz 704, um quiz bem ainda da banca OCP de Tocantins, 2015. Paciente portador de vírus HIV apresenta-se para consulta odontológica com queixa de lesões azuis elevadas na gengiva. O diagnóstico dessa condição detalhe importante desse enunciado é que o paciente é HIV positivo e, além disso, as lesões são elevadas, pode ser nodular ou papular, né? Ou até algum outro tipo, né? Se tivesse conteúdo líquido, e tem essa característica, essa coloração azulada. A alternativa A, sarcoma de Kaposi, B, linfoma não-Hodgkin, C, leucoplasia oral pilosa, D, candidose eritematosa e E, pênfigo vulgar. O tema doenças fortemente associadas ao HIV é um tema bastante recorrente em questões de provas para concurso. Então você deve saber lesões fortemente associadas ao HIV. Dessa forma, se você já sabe essas lesões que são fortemente associadas ao HIV, você já conseguiria eliminar facilmente essas últimas alternativas, candidose eritematosa e pênfigo vulgar, que não são doenças fortemente associadas ao HIV. Por sua vez, né, se tivesse candidose pseudomembranosa, essa sim, essa seria a lesão mais frequentemente associada ou mais fortemente associada aos pacientes HIV positivos. E é um indicador de que o paciente tem uma imunossupressão importante, ele tem uma contagem de linfócitos TCD4 baixa, por sua vez, uma contagem também de uma carga viral bastante alta quando faz essa contagem de carga viral do HIV. Essas três outras lesões são doenças fortemente associadas ao HIV. E, por sua vez, como são essas três, a gente poderia ficar já com essas três. Só que o detalhe mais importante que a gente fecha o diagnóstico seria queixa de lesões azuis. Lesões azuis ou lesões arroxeadas. Dessa forma, a gente eliminaria tanto a alternativa B quanto a alternativa C e ficaria com a alternativa A, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi é uma doença fortemente associada ao HIV, é um indicador também de imunossupressão importante, consequentemente essa contagem de linfócito TCD4 baixa e também carga viral alta. Esse tipo de patologia não era uma patologia, era uma patologia endêmica de algumas regiões, por exemplo, da região do Mediterrâneo, e acometia principalmente pacientes idosos. Com a epidemia de AIDS, houve uma explosão de número de casos de sarcoma de Kaposi. Hoje em dia não é comum de se ver pacientes com esse tipo de alteração, muito menos leucoplasia pilosa ou mesmo candidíase. Esses pacientes, como são bem controlados com medicações antirretrovirais, eles acabam não desenvolvendo essas lesões, porque essas lesões eram um indicativo que o paciente imunologicamente não estava bem. Dessa forma, essas patologias estão cada vez mais difíceis de serem observadas. Claro que existe, a gente não pode falar que não. Mas antigamente, como o paciente acabava morrendo desse problema, do problema do HIV e do desenvolvimento de AIDS, essas lesões, essas patologias eram muito frequentes. E hoje, com o advento dessas medicações antirretrovirais, com o controle desses pacientes, todas essas patologias se tornaram patologias infrequentes, não são aquelas patologias que a gente vê facilmente nesses pacientes, devido a esse controle com as medicações antirretrovirais. Então essa questão é uma questão simples, sarcoma de Kaposi em função das lesões azuis, lesões elevadas. Se perguntasse sobre as lesões mais frequentes relacionadas ao paciente HIV, seria a candidíase ou candidose pseudomembranosa. Sarcoma de Kaposi, lembrando que o fator etiológico é o vírus, um vírus do herpes humano, do tipo 8. E aí isso é importante porque algumas bancas, inclusive, questionam o fator etiológico, qual tipo, subtipo viral que causa, é um fator etiológico relacionado ao sarcoma de Kaposi. Então anota aí, vírus do herpes humano do tipo 8, HHV do tipo 8. Então esse foi o quiz 704, banca OCP, sarcoma de Kaposi,
resposta correta. Agora a gente vai para o quiz 705, já passando por uma outra banca, banca RBO, a banca que fez esse... Não, a banca, na verdade, IBAN, a banca que fez o concurso de Bragança Paulista, um dos últimos concursos, penúltimo concurso que aconteceu esse ano. O último concurso da banca IBANSP foi, inclusive, o concurso de Atibaia. Até eu queria deixar os parabéns para os nossos alunos, que 2 das 3 maiores notas, né, que foi 38, foram alunos que fizeram o nosso curso. Parabéns aí, pessoal. Então, Bragança Paulista 2019. Os hemangiomas são tumores muito frequentes na cavidade oral, sendo que aqui já vai uma dica. Se você está estudando para concursos da banca IBANSP, aqui eu coloquei IBAN, mas é IBANSP, que faz as provas de São Paulo. Existe a IBAN, que faz os concursos nacionais, né, Santa Catarina, Rio de Janeiro. São bancas... apesar do mesmo nome, a particularidade de São Paulo é que ela segue uma linha bastante definida. E hemangioma é uma das lesões que ele costuma perguntar nas questões de concursos dessa banca IBANSP. Então essa banca IBANSP já foi definida como a banca do concurso de Santos. Se você vai prestar esse concurso, você quer prestar, fica de olho nesse vídeo, vai estudando que hemangioma é uma patologia que eles costumam perguntar. A alternativa A, as lesões tipicamente se tornam esbranquiçadas sob pressão e a cor rapidamente volta quando a pressão é liberada. B, a maior parte dos casos se desenvolve em adultos, mas podem existir casos em que está presente ao nascimento. C, apresentam-se apenas por lesões planas que variam de coloração azulada a avermelhada. E D, as lesões são sintomáticas apresentando dor e sangramento à palpação. Hemangioma. Quando a gente fala de hemangioma, é uma neoplasia benigna relacionada a vasos. E ela é mais comum nas crianças. Existem muitos casos de hemangiomas, inclusive congênitos. Então, dessa forma, a alternativa B a gente já elimina, porque ela fala que a maior parte dos casos se desenvolve em adultos. A maior parte dos casos a gente encontra em crianças. Inclusive, a criança já nasce com essas lesões. Então, a gente já elimina a alternativa B. C, apresenta-se apenas por lesões planas. O hemangioma pode ser plano, inclusive, é uma lesão fundamental que ela pode se manifestar como lesão plana, como mancha ou mácula. Porém, o hemangioma, em algumas situações, em muitas situações na verdade, pode se apresentar de forma em lesões fundamentais nodulares. E aí a gente elimina já a alternativa C. E a alternativa D, as lesões são sintomáticas. A grande parte das lesões relacionadas ao hemangioma não são lesões sintomáticas, e sim são lesões assintomáticas. Então a gente elimina a B, C e D e fica com a alternativa A. As lesões tipicamente se tornam esbranquiçadas sob pressão e a cor rapidamente volta quando a pressão é liberada. Que manobra semiotécnica é essa? É chamada de vitropressão, ou também chamada de diascopia. E esse tipo de pergunta também eles gostam de fazer. Não a banca IBANSP, mas outras bancas gostam muito de usar esses termos. Qual a manobra semiotécnica que pode ser utilizada em lesões como hemangioma, lesões vasculares? Vitropressão ou diascopia. Nessa situação, se a lesão fica esbranquiçada ou isquemiada, é um forte indicativo, é um indicativo que é uma lesão vascular, portanto, o diagnóstico diferencial, primeira hipótese, vira hemangioma. Então essa foi o vídeo comentado, né, do quiz 705, banca IBANSP, que fez o concurso de Bragança, fez o concurso de Atibaia recentemente aqui no estado de São Paulo. Agora a gente vai para o quiz 706. Também banca IBANSP, concurso de Bragança Paulista desse ano ainda, um concurso bem recente. O dente rosa de Mummery sugere, não é uma questão difícil, mas é uma questão que se você não sabe o conceito, você pode patinar, porque você não sabe o que é isso. Então eu vou mostrar nesse vídeo o que é depois uma figura para você fixar e você não perder mais uma questão tranquila como essa. Dente rosa de Mummery. Que a polpa coronária foi afetada por reabsorção interna. B, anomalia de cor pelo uso na infância de tetraciclina. C, cisto pericoronário do terceiro molar incluso. E D, autocomprometimento por fluorose. Dente rosa de Mummery tem relação direta com
os processos de reabsorção interna. E aí o dente adquire essa coloração rosa, porque devido a essa reabsorção interna, a parte pulpar do dente começa a ficar extensa e por transparência você consegue observar essa coloração rosa ou coloração avermelhada da polpa dentária por transparência. E essa transparência acontece por reabsorção interna. Então, qual é o tratamento a ser preconizado nesses casos de reabsorção interna? Obviamente que é o tratamento endodôntico. Tem que fazer pulpectomia para que haja uma paralisação dessa reabsorção interna da polpa. Então é um caso de polpa viva e que é necessário a pulpectomia para que haja uma paralisação dessa reabsorção interna, porque essa reabsorção interna acontece por células viáveis, células que existem no interior da polpa dentária que começam a reabsorver o tecido dentinário. E essa reabsorção da polpa coronária, do tecido dentinário coronário, por transparência, começa ao exame clínico, né, que a gente observa, começa a ver um aspecto rosado devido a essa reabsorção, e por transparência a gente começa a enxergar o tecido pulpar, a câmara pulpar coronária. Então vamos ver essa resposta. A alternativa correta a polpa coronária foi afetada por reabsorção interna. Então lembre-se, dente de Mummery, guarde na sua memória, reabsorção interna da polpa coronária. E aqui uma imagem para você fixar esse conceito de reabsorção interna e visualização da polpa por transparência devido a essa reabsorção do tecido dentinário. Então isso é um detalhe bastante importante que você deve guardar. Vira e mexe, cai esse tipo de questão, uma questão simples. Desde que você conheça o conceito, você não vai mais errar essa questão. Resposta do quiz 706, dente de Mummery, reabsorção interna da polpa coronária, Banca IBANSP, concurso de Bragança 2019. Agora, questão 707, quiz 707, concurso de Montemor, cidade próxima lá, região de Campinas, concurso bem recente, Banca RBO 2019. É um princípio doutrinário do SUS. Essa questão a gente já falou exaustivamente nas aulas, na Superclass de Saúde Coletiva. A gente vira e mexe, apresenta uma questão e comenta esse tipo de questão porque é um assunto bastante recorrente em saúde pública. Então a alternativa A, participação social, B, descentralização, C, integralidade e D, hierarquização. Lembrando que sinônimos de princípio doutrinário a gente tem simplesmente princípios, também princípios filosóficos e princípios éticos. Quais são esses princípios? São as ideias, né, na verdade, que permeiam a filosofia do SUS, ou como o SUS ele deve, né, ele é filosoficamente. Então ele é universal, saúde para todos, ele tem a equidade, quem tem mais necessidade tem prioridade, e integralidade, tratar o paciente como um todo, desde os problemas mais simples até os problemas mais complexos, e isso é integralidade, a alternativa correta, a alternativa C. As outras, participação social, descentralização e hierarquização, são diretrizes ou princípios organizativos, ou como o SUS deve funcionar. Então guarde bem, princípios doutrinários, ou simplesmente princípios, ou princípios éticos, ou princípios filosóficos, universalidade, equidade e integralidade. Diretrizes, descentralização, diretrizes ou princípios organizativos, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social ou participação da comunidade. É uma questão bem simples. Eu sempre falo que você deve saber esse conceito de princípios e diretrizes, porque cai bastante em concurso e facilita o estudo na hora de você ler todas aquelas legislações, né, de Constituição, Lei 8080, Decreto 7508 e outras, entre outras legislações. Então essa foi a resposta do quiz 707, concurso RBO Montemor 2019. E o último quiz, né, dessa semana, quiz 708,
quiz também da banca RBO, concurso de Montemor, concurso bem recente, quiz 708. O adenoma pleomórfico é um tumor característico. Alternativa A, tecido ósseo. B, dos tecidos moles. C, de origem odontogênica. E D, das glândulas salivares. Adenoma. Primeiro, o sufixo oma é um indicativo de neoplasia benigna, mas isso não ajuda muito. Adeno já é um indicativo de glândula salivar. Então, no primeiro nome da lesão, adenoma já é um indicativo da resposta das glândulas salivares. O adenoma pleomórfico, além de ser um tumor de glândula salivar, é o tumor benigno mais comum da glândula salivar. E aonde ele mais, qual a glândula que acomete de forma mais mais prevalente, né? Seria a glândula parótida. Acontece, Darcio, adenoma pleomórfico intrabucal? Sim, pode acontecer no palato. Sim, pode acontecer, por exemplo, no lábio superior. Na região intrabucal, afetando as glândulas salivares menores, pode haver o desenvolvimento de adenomas pleomórficos intrabucal. Só que a glândula mais acometida pelos adenomas pleomórficos são as glândulas parótidas. A mesma situação quando a gente fala qual seria o tumor maligno mais comum de glândulas salivares. Carcinoma mucoepidermoide. Qual é a glândula mais acometida? Também é a parótida. E também intrabucalmente pode acometer, como eu falei, lábio superior, palato duro, por exemplo, pode ser acometido por neoplasias benignas, como o adenoma pleomórfico, que é o mais comum, e malignas, que no caso carcinoma mucoepidermoide seriam as lesões mais comuns. Então isso é importante, são dados que podem ser perguntados nas questões. Essa questão não perguntou qual que é o tumor benigno mais comum, mas já fazendo uma referência a essa questão que era bem simples, a gente acrescentou essa questão de adenoma pleomórfico ser o tumor benigno de glândula salivar mais comum. Tecido ósseo, por exemplo, a gente poderia colocar o osteoma, por exemplo. O osteoma poderia ser uma lesão óssea benigna, uma lesão maligna óssea, osteosarcoma, por exemplo. Neoplasias de tecido mole, por exemplo, fibroma, lipoma, neoplasias de tecido mole bastante comuns. E a sua parte maligna poderia ser os fibrosarcomas, liposarcomas também existem. Lembrando que sarcoma é um indicativo de neoplasias malignas mesenquimais. E de origem odontogênica seriam aquelas lesões, por exemplo, ameloblastoma. Existe fibroma odontogênico também, que tem origem odontogênica. Mixoma, por exemplo. Todas essas neoplasias que eu acabei de citar, ameloblastoma, fibroma odontogênico, mixoma, odontoma, são neoplasias odontogênicas. Existe maligno? Também existe. Existe, por exemplo, carcinoma ameloblástico. Não são lesões muito raras, lesões incomuns. Mas só para exemplificar as patologias de outras alternativas que não era a alternativa correta. Então esse foi o quiz 708, o vídeo comentado da questão 708, banca RBO, concurso de Montemor. Então só para lembrar, né, você que ainda não costuma acessar o nosso site tem a gente faz atualizações diárias do nosso site, colocando os concursos mais recentes. Então vai lá, acessa sempre o nosso site, que no cdconcurso.com tem sempre os novos concursos que estão abrindo os editais. E também, se você quiser informações de cursos preparatórios, vai lá na aba de cursos preparatórios que você vai encontrar. Lembrando que toda segunda é o dia que a gente posta o nosso vídeo quizzes da semana. Essa semana foi o quiz número 4. Na terça a gente faz a nossa Superclass, a nossa live, sempre às 19 horas. E todos os dias a gente fatia esses vídeos do quiz para liberar, e sobe esses vídeos para você acessar o vídeo mais curto, né, para você não pegar o vídeo de forma completa. Se você ainda não assinou o canal, aí assina, clica o sininho também para você receber todas as informações, todos os vídeos que têm saído na notificação do seu celular, do seu computador, para que você tenha sempre o conteúdo que a gente vem postando de forma praticamente diária, e 2 vezes por semana a gente posta conteúdos
mais densos, né, como os quizzes e também a Superclass. E amanhã, a Superclass de amanhã vai ser relativa à Banca Vunesp, para você que está se preparando para o concurso da EBSER, Hospital Universitário de Uberlândia. Então, continue acompanhando a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.